Vamos continuar a leitura? Então vamos lá. Pense sobre o que você está pensando. Meditarei nos teus preceitos e as tuas veredas, os caminhos da vida marcados pela tua lei, terei respeito. Salmo 119, versículo 15. A palavra de Deus nos ensina sobre o que deveríamos gastar o nosso tempo pensando. O salmista disse que ele pensava ou meditava nos preceitos de Deus. Isso significa que ele passou muito tempo ponderando e pensando sobre os caminhos de Deus, suas instruções e seus ensinamentos. No Salmo 1, versículo 3 está escrito que a pessoa que faz assim é como árvore firmemente plantada e cuidada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido, alcançará a maturidade. É muito benéfico pensar sobre a palavra de Deus. Quanto mais tempo uma pessoa gasta meditando na palavra, mais ela colherá da palavra. Tenha cuidado com o que você pensa. Então lhes disse: atentai ao que ouves. Com a medida de pensamentos e estudo com que tiverdes medido a verdade que você ouve, os medirão também a vossa virtude e conhecimento, e ainda se vos acrescentará a vós que ouves. Marcos 4, versículo 24. Que grande versículo! Ele nos diz que quanto mais tempo gastarmos meditando na palavra que lemos e ouvimos, mais poder e habilidade teremos para fazê-lo. Mais revelação teremos sobre o que temos lido ou ouvido. Basicamente, isso nos diz que obteremos da palavra de Deus aquilo que investirmos nela. Note especialmente a promessa de que quanto mais reflexão e estudo devotarmos à palavra, mais virtude e conhecimento voltarão para nós. O dicionário expositivo das palavras no Novo Testamento Divine diz que em certas passagens da versão bíblica King James, a palavra grega dunamis, que significa poder, é traduzida como virtude. De acordo com a nova concordância exaustiva da Bíblia de Strong, outra tradução de dunamis é habilidade. A maioria das pessoas não investiga a palavra profundamente, como resultado, fica confusa sobre o porquê de não serem cristãos poderosos, vivendo uma vida vitoriosa. A verdade é que a maioria delas realmente não coloca muito esforço pessoal no estudo da palavra. As pessoas podem sair e ouvir outros ensinarem e pregarem a palavra, podem escutar os sermões gravados ou ler a Bíblia ocasionalmente, mas na verdade não se dedicam a fazer da palavra a maior parte da vida, incluindo gastar tempo meditando nela. A carne é basicamente preguiçosa e muitas pessoas querem conseguir alguma coisa por nada, sem esforço. Entretanto, essa não é realmente a forma como as coisas funcionam. Vou dizer outra vez, uma pessoa obterá da palavra aquilo que está pronta a investir nela. Medite na palavra. Bem-aventurado, feliz, afortunado, próspero e invejável é o homem que não anda nem vive no conselho dos ímpios, seguindo seus conselhos, seus planos e seus propósitos, não se detém submisso e inativo no caminho dos pecadores, nem se assenta para relaxar e descansar na roda dos escarnecedores e zombadores. Antes o seu prazer, seu deleite está na lei do Senhor e na sua lei, nos preceitos, nas instruções, nos ensinamentos de Deus. Medita, reflete e estuda de dia e de noite, habitualmente. Salmo 1, versículo 1 e 2. De acordo com o dicionário Webster, a palavra meditar significa refletir sobre, ponderar, planejar ou pretender na mente, entregar-se à contemplação. E o dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento Divine diz que meditar significa, primeiramente, ser cuidadoso com, aplicar-se-á, praticar, ser diligente, praticar no sentido principal da palavra, ponderar, imaginar, premeditar. Provérbios 4, versículo 20 diz: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos, concorde e submeta-se aos meus ensinamentos. Se pusermos Provérbios 4:20 junto com essas definições da palavra meditar, veremos que nós nos aplicamos à palavra de Deus meditando nela, refletindo sobre ela, estudando-a, repetindo-a ou praticando-a em nossa mente. A ideia básica é que se queremos fazer o que a palavra de Deus diz, devemos gastar tempo pensando nela. Lembra-se do antigo provérbio, a prática produz perfeição? Realmente, não esperamos ser especialistas em qualquer coisa na vida sem muita prática. Então, por que
esperaríamos que o cristianismo fosse diferente? A meditação produz sucesso. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhamos cuidado de observar e fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho, e então agirás sabiamente e serás bem-sucedido. Josué 1, versículo 8. Se você quer ser um sucesso e prosperar em todos os seus procedimentos, a Bíblia diz que você precisa meditar na palavra de Deus de dia e de noite. Quanto tempo você gasta meditando na palavra de Deus? Se você está tendo problemas em qualquer área da sua vida, uma resposta honesta para essa pergunta pode revelar a razão disso. Na maior parte da minha vida, eu não pensava sobre o que eu estava meditando. Simplesmente pensava em qualquer coisa que me viesse à cabeça. Eu não tinha nenhuma revelação de que Satanás poderia injetar pensamentos em minha mente. Muito do que estava em minha cabeça era ou mentiras ou pura bobagem. Coisas nas quais não valia a pena gastar o meu tempo pensando. O diabo estava controlando minha vida porque ele estava controlando os meus pensamentos. Essa parte do capítulo 7, do livro, ela fala basicamente o seguinte: sem meditar na palavra, você não obterá sucesso. E eu particularmente, na minha opinião, a batalha espiritual mais difícil entre a carne e o espírito que nós passamos é a batalha de vencermos a preguiça espiritual e encararmos a Bíblia como sendo realmente Deus falando conosco. Como é difícil parar para ler a palavra, para ler a Bíblia. E isso não é uma coisa normal, é algo espiritual. O diabo sabe que se você gastar tempo com a leitura da palavra, com a meditação da palavra, você vai abrir sua mente para descobrir realmente quem Jesus é e quem você é em Jesus. E prova disso está lá em João, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. O que significa verbo? Verbo significa palavra. Então a gente pode ler esse versículo assim: no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. E lá em João capítulo 8, versículo 32, diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ok. E lá em João capítulo 14, versículo 6, diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vamos juntar esses 3 versículos. João 1 diz que no princípio era a palavra, o verbo. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Quem era a palavra? Jesus. No princípio era Jesus. Jesus estava com Deus e Jesus era Deus. Então Jesus e palavra, no versículo 1 de João 1, tem o mesmo significado. Jesus, ele era o verbo, ele era a palavra. E juntando com João 8,32, e conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. Porque o próprio Jesus disse lá em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então quando você entende que isso aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, é a verdade, é o caminho e é a vida, você não consegue ficar sem dedicar seu tempo na leitura dela. Porque a partir do momento que os seus olhos se abrem para a verdade, você é liberta. Você é liberto de enfermidades, você é liberto de depressão, você é liberto em todos os aspectos da sua vida. Você se torna livre a partir do momento que você conhece a verdade. E Satanás, ele luta contra isso o tempo todo, 24 horas. Hoje você entra num perfil, no status do WhatsApp, tem um versículo bíblico, aí você acha que aquilo pode te alimentar. Você assiste Por exemplo, agora eu mesmo falando para você sobre a Bíblia, sobre a verdade, pode te alimentar. Mas olha, eu ouvi uma frase ontem que diz assim: a informação não produz transformação.
O que produz transformação é a revelação. E a revelação vem do próprio Espírito para você. Eu, em particular, eu tenho um amor pela palavra de Deus que eu não consigo expressar para você. Porque foi através da palavra de Deus que eu fui curada de depressão. Foi através da palavra de Deus que eu fui curada de espasmo hemifacial. Foi através da palavra de Deus que eu fui curada da gagueira. Eu tô lendo para vocês. Foi através da palavra de Deus que eu fui curada de problemas da coluna que não tinha cura. Foi a palavra de Deus que livrou os meus filhos da morte por diversas vezes. Foi a palavra de Deus que curou meu casamento. Então, o meu relacionamento com a palavra de Deus diz muito a respeito do meu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com a palavra de Deus vai dizer muito sobre o seu relacionamento com Deus. Nós queremos muito que o Senhor fale conosco, né? Deus fala comigo. E a forma mais simples do Senhor falar para você e mais clara é através do que está escrito na Bíblia, do que está escrito na palavra dele. Nós precisamos criar esse relacionamento entre nós e Deus, entre nós e o Espírito Santo. E esse relacionamento ele é criado através da oração e da leitura da palavra. Ou você trabalha isso dentro de você, o amor pela palavra, vai ser fácil? Não vai. Você vai ter que viver a luta entre a carne e o espírito. E você vai ter que trazer sua carne cativa, como Paulo pede. Trazer sua carne cativa ao lugar onde você vai sentar e você vai ler, e você vai entender e você vai compreender. Às vezes a gente pensa, mas eu leio e não entendo o que está escrito. Hoje está tão mais tranquilo, né? Se você, por exemplo, não tem o dinheiro para investir numa Bíblia de entendimento melhor, como eu investi nessa Bíblia, a mensagem, porque o entendimento dela é magnífico, é como se você tivesse, clara, o entendimento claro. Então, às vezes você não tem condições de investir agora, mas vai lá no aplicativo do seu celular, tem a Bíblia, né, o aplicativo, e lá tem a tradução viva, que também é uma tradução fácil de se entender, de se compreender. Faça o que tem que fazer, mas invista na leitura da palavra. Tudo que eu estou passando para vocês através da leitura do livro é bom, é útil, é porque está sendo bom e útil para mim. Mas se você não começar a viver a verdade que tem sido ensinada, não vai fazer efeito, vão ser só palavras bonitas, ditas, mas não vai trazer transformação para a sua vida. O Senhor nos chama para um relacionamento entre pai e filho, que é o que Ele é o nosso Pai. E como que eu posso dizer que eu me relaciono com meu pai, que eu amo meu pai, se eu não ouço o que ele me diz? Às vezes a gente busca muita facilidade, né? Igual aqui no livro tem uma parte que diz assim, que é muito benéfico pensar sobre a palavra de Deus. Quanto mais tempo uma pessoa gasta meditando nela, mais ela colherá da palavra. Você quer colher? Você quer colher fruto? Você quer respostas para o seu questionamento? Você quer cura para a sua alma? A palavra de Deus tem tudo isso que você precisa. Não dá para você comer algo que um outro mastigou o tempo todo. Ouvir ministrações é maravilhoso, eu faço isso todos os dias, eu ouço uma ministração porque é vida para mim, mas isso não substitui o tempo em que eu falo diretamente, ouço diretamente do meu pai através da oração e da leitura da palavra. Não substitui. Tem coisa que Deus quer falar somente para você, tem coisa que é específico para você e você precisa cavar, sabe? Cavar e entrar dentro desta fonte e ouvir o que ele tem para você. Existe um exemplo que fala assim, olha, se eu pegar um alimento, o que você gosta de comer? Qual a sobremesa que você mais gosta de comer? Pensa aí. Por exemplo, eu gosto de bolo de ninho com frutas vermelhas que a minha irmã Lucimar faz. Eu amo. Aí a Lucimar vai lá e prepara aquele bolo, ela vai mastigar aquele bolo, mastigar, vai tirar, ela vai pôr na minha boca, eu vou comer? Eu não. Que nojo, eu não vou. Eu prefiro ir lá, cortar um pedaço daquele bolo, colocar no prato e eu comer. Mastigar, sentir, saborear. A palavra de Deus é assim também. Você não precisa comer só aquilo que o outro mastiga e traz para você. Porque aquele que mastigou, ele recebeu a essência do sabor. Você precisa ter a experiência de ler a palavra do Senhor,
de saborear e de extrair dela tudo que você precisa para aquele momento. A resposta que você precisa, a cura que você precisa. Eu vou continuar aqui fazendo a leitura até que chegue o final do livro, eu vou continuar. Mas eu te desafio a buscar o seu próprio alimento no seu secreto. Leia a palavra, gaste tempo com ela. A palavra é Jesus, ela é viva. Em Hebreus, diz que, eu vou achar aqui Hebreus, eu marquei, eu não estava esperando falar isso, mas o Espírito Santo está me levando a falar, eu vou falar. Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Essa é a palavra de Deus. Ela alcança onde médico não alcança, ela alcança onde a minha voz não alcança, ela alcança onde nenhuma mão pode alcançar. Ela alcança a sua alma. E ela traz cura para a sua alma. Mas você precisa se alimentar dela. Não é uma mágica. A mágica, o milagre acontece no processo. Durante o processo de parar tudo, vencer a luta contra a carne e mergulhar nesta palavra. Eu te abençoo em nome de Jesus. Eu declaro sobre você uma fome e sede tão grande que você não vai conseguir deixar de estudar a palavra de Deus. Invista nela. Invista. Se você tiver condições, vai lá, compra a Bíblia. A mensagem vai ser bênção para você quanto está para mim. Se você não tem condições, baixa o aplicativo, coloca versão viva. E você vai receber do próprio Espírito a revelação de quem é você e de quem é Ele em você. Amém? Senhor, muito obrigada, porque o Senhor deixou sua palavra para que nós possamos crescer, para que nós possamos entender, conhecer o Senhor que nos liberta. Eu amo a sua palavra, Deus, e eu ministro sobre a vida de cada pessoa que vai estar ouvindo esse vídeo. Que essa pessoa também vai amar a sua palavra, porque a sua palavra vai ser remédio para elas. Em nome de Jesus, fortaleça nessa batalha contra a carne e o Espírito, para que o Espírito venha vencer e que venha produzir frutos através da sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.